Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Graças e paz a todos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo me enxergando bem aí? Tá todo mundo me vendo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Só um momento só, tá? Deixa eu ver o horário aqui, senão eu me perco no horário. É isso aí, 9 horas e 2 minutinhos, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de inteligência emocional, gente. Que bom, hoje mudamos para as 21 horas, pelo menos para alcançar aí, né, um número de pessoas, né, maior. Eu acredito que todo mundo se tivesse tendo tempo e inteligência, todo mundo deveria participar, ouvir essa live, né, falando sobre inteligência emocional. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, correto? É isso mesmo? Todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Kelly. Boa noite, Rita de Cássia. Ritinha, Caio, Dani Moraes, Ana, Camila. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Todo mundo tá me vendo e está me ouvindo bem, né? Então, beleza. Vamos lá para a gente não perder tempo, correto, gente? Irmão José Pontes, meu amigo José Pontes. A Cris também, Deus abençoe, Cris, que o Senhor continue abençoando a sua vida. As pessoas que vão entrando aí, né, depois. Deus abençoe, Kelly, Deus abençoe, Kelly Maia, Deus abençoe a todos. Gente, vamos lá, né, pra gente, porque, mais uma vez, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer, né, a vocês aí que têm se conectado. Pega esse aviãozinho aí e manda pelo menos aí para 5 pessoas. Envia para 5 pessoas e fala para elas, sabe, que elas não podem perder. Pessoas que estão, né, doentes da alma, que você conhece, que talvez esteja passando por um momento tão difícil, tão complicado. Envia para ela, gente, por favor, para essas 5 pessoas que você conhece aí, que precisa ouvir sobre inteligência emocional. Então vamos lá, né? Primeiro quero agradecer a vocês, tá? Né, por estar conosco aqui. Deus abençoe. Nós resolvemos fazer essa live mais tarde um pouco, até para alcançar, né, mais pessoas, e também porque tem na nossa igreja tem um life group, que são pequenos grupos, né, grupos de vida. Olha, gente, chamados grupos de vida. Pastor, o que é grupos de vida? São grupos onde que as pessoas se relacionam, né? Onde que pessoas contam as suas experiências, onde que pessoas repartem os seus momentos bons, as suas angústias, as suas dores. E é um momento muito bom. Então quero convidar você para um dia aí você separar. É toda quinta-feira. Claro que tem várias lives, né? Várias lives espalhadas aqui na nossa região, né? Tem muitas lives espalhadas. Se você se interessar, depois você nos procura, tá certo? Então queremos agradecer. Mais uma vez, é impossível nós esgotarmos esse assunto. Esse é um assunto extremamente importante, né? Tão bom esse assunto. Esse assunto é um assunto que mexe muito conosco, nos diz muito respeito, né? Eu particularmente, né, quando se fala de inteligência emocional, eu preciso estar bem preparado emocionalmente, né, para liderar um número tão grande de pessoas, tratar, cuidar, né, saber o momento de falar, de não falar, o momento de ir, de voltar, sabe? A inteligência emocional vai nos ajudar muito, tá? Então é impossível a gente dissecar esse tema, inteligência emocional. Mas eu quero falar, não hoje, tá? Então várias etapas, eu vou falar, nós estamos falando, essa é a segunda parte, que estamos falando sobre inteligência emocional, e aí
Se vocês quiserem ouvir a primeira parte, está no meu Instagram, IGTV, você vai lá buscar lá, PR, né? Paulo Oficial, tá bom? Lá no IGTV tem a primeira parte da live Inteligência Emocional, tem também no meu canal lá no YouTube, também migrei lá para o canal no YouTube também. Você pode nos dar uma força lá, dá uma moral lá pra gente lá, se inscreve lá, envia para outras pessoas lá, porque aí, né, a gente alcançando aí 1000 pessoas, né, o YouTuber nos dá a permissão de fazer live ao vivo, né? Como a gente ainda não tem, vamos chegar lá, não temos 1000 seguidores no YouTube, a gente não dá para fazer live ao vivo, né? Então vamos fazer por aqui no Instagram e aí a gente migra lá para o nosso canal no YouTube, tá certo? Então nós estamos falando sobre inteligência emocional. Depois nós vamos falar sobre saúde emocional. Bispo, por que você escolheu primeiro inteligência emocional, depois saúde emocional? É que não existe, mais uma vez eu vou repetir, não existe saúde emocional se você não tem inteligência emocional. Se você não é inteligente emocionalmente. Estamos falando de inteligência emocional, depois nós vamos falar de saúde emocional e depois nós vamos falar, que é o terceiro tema é inteligência espiritual, tá? Vai ser top também. Eu falei também para vocês que essa palavra inteligência, tá? Essa palavra inteligência, ela tem uma compreensão muito mais ampla. Então, inteligência significa conhecer, compreender, aprender e praticar. Olha o que significa a palavra inteligência, gente. A palavra inteligência é conhecer, compreender, aprender e praticar. Então, inteligência emocional. E mais uma vez, eu quero só explicar, recapitulando a semana terça-feira, e qual é o significado da palavra emoção. Emoção é envolvere, que significa de dentro para fora. Então isso significa o quê? Conhecer de dentro para fora, me conhecer de dentro para fora, me compreender de dentro para fora, aprender de dentro para fora e começar a praticar de dentro para fora. Gente, o nosso maior erro é que nós queremos aprender, né? Simplesmente, e aí nós não colocamos em prática. Nós primeiro precisamos conhecer, compreender e aprender de dentro. Quem somos nós, a nossa estrutura. Se você não se conhecer, se você não entender quem você é, se você não conhecer a sua estrutura, nós jamais teremos, melhor dizendo, saúde emocional. Não seremos inteligentes emocionalmente, não teremos saúde emocional. Entenderam? Vamos lá, palavra inteligência, conhecer, compreender, aprender e praticar. A palavra emoção vem do latim envolvere, que significa de dentro para fora. Então se conheça de dentro para fora. Por isso que você não pode medir a sua vida pelo que os outros dizem, o que os outros falam. E deixa eu falar uma coisa para você. E você também precisa tomar cuidado consigo mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos autossabotadores. Isso quer dizer que diversas vezes você vai duvidar da sua capacidade, várias vezes você vai duvidar de quem você é, várias vezes você vai falar mal de você mesmo. Então, muito cuidado com a sua autossabotagem, tá? Então, nós precisamos equilibrar, ter um equilíbrio começando de dentro para fora. Pastor, o que é que significa isso? O que é que o senhor está dizendo com a ideia de começar de dentro para fora? É que você precisa começar com a sua alma.
Eu acredito, eu acredito que nós somos tricotômico. Pastor, o que é isso? Me fala. O que é tricotômico? Tricotômico é todo ser humano que é composto de corpo, alma e espírito. Corpo, esta carcaça que você está vendo aqui, né? O espírito é a nossa consciência. Deus dotou todo ser humano de um espírito que é a sua consciência, e a nossa alma, na nossa alma está emoções, sentimento e intelecto, inteligência está aí, tá bom, gente? Por favor, não confunda, não confunda. Às vezes tem muitas pessoas que terminam confundindo, dizendo assim: olha, mas consciência e inteligência é a mesma coisa, bispo? Não é, gente, não é. Consciência é uma coisa, inteligência é outra, tá bom? E o que é consciência, bispo? Consciência vem da palavra consciência, espírito, né? Espírito, consciência. Então, o seu espírito é sua consciência. Deus colocou em você um espírito, a sua consciência, porque a sua consciência é o seu limitador. É na sua consciência que você decide fazer o que é correto ou não, tá? Não, você não decide com a sua inteligência. A sua inteligência é para conhecer, compreender, aprender e praticar. Eu vou dar um exemplo claro aqui, básico aqui, da diferença entre consciência e inteligência. Uma pessoa, um assaltante de banco, ele pode ser extremamente inteligente. Ele vai detalhar o roubo, ele vai detalhar tudo nas minúcias, né? Com todos os detalhes. Isto é inteligência, gente. Porque uma pessoa pode ser inteligente para o mal e pode ser inteligente para o bem. Agora, a consciência não. Ele é inteligente, ele organizou tudo para o mal, porém ele não tem consciência. Por que ele não tem consciência? Porque a consciência dele está cauterizada, está apagado. Então ele não vai ver o lado bom da vida. Ele vai ver somente, vai praticar, infelizmente, o lado ruim da vida. É o cara que é inteligente, que vai fazer um assalto, porém a consciência dele é cauterizada e ele não entende que aquilo é uma prática errada e pode pagar por isso, tá certo? Então vamos lá, gente. Inteligência emocional. Vocês estão lembrados? Deixa eu recapitular aqui para vocês, né? Nós falamos para vocês na terça-feira que o lugar onde que nós recebemos muitas informações, o lugar da nossa construção, onde que era a nossa família, né? A nossa família, lá na sua infância, lá na sua pré-adolescência, lá na sua adolescência, a sua família foi a grande construtora, né? Do seu caráter, né? Da sua personalidade. Eu vou falar disso aqui. Ainda que você nasceu com um caráter, né? Mas a família foi a grande construtora, foi a formadora da nossa vida. Então, lá na sua infância, mais uma vez só recapitulando, na sua infância, você talvez sofreu abuso. Lá na sua infância, talvez você sofreu rejeição, você sofreu abandono, uma série de questões na sua infância e na sua adolescência, e que hoje, na sua fase adulta, isso vira um gatilho. Em determinado momento você se vê em situações que você não consegue controlar nas suas emoções por causa de situações de estrutura do seu passado, daquilo que você conviveu lá no seu passado. Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo, e por isso que é extremamente nós tratarmos das nossas emoções. Estão lembrados? A palavra emoção do latim vem emovere, que significa de dentro para fora.
se você não for trabalhado de dentro para fora, você vai continuar assim, desse jeito, dessa forma, repetindo várias situações tristes, dolorosas e ruins por toda a sua vida. Vou ser claro nesta oportunidade. Se você não começar a melhorar de dentro para fora, você infelizmente não vai conseguir de forma nenhuma melhorar. Bispo, mas eu estou indo no terapeuta, eu vou na terapia, eu vou no psicólogo, tal. Ótimo, faz muito bem você fazer isso. Vá no psicólogo, vá no terapeuta, mas se esses conselhos, se essas direções que esses profissionais te dão não fizer efeito de dentro para fora, não vai adiantar. Você vai ficar lá no terapeuta, o terapeuta vai ser sua muleta. Você vai ficar dando justificativa direto para os seus fracassos, vai ficar dando justificativa direto para as suas atitudes. E eu sei que não é isso que você quer se envolver em coisas boas, pensamentos legais, e viver uma vida digna, tá certo? Tá bom, gente? Então vamos lá, tem algumas coisas que eu gostaria aqui de repartir com vocês. Gente, mais uma vez, olha, eu não sou psicólogo, eu sou pastor de formação há muitos anos, tá? Eu lidero uma igreja muito grande, então eu tenho experiência, né, para falar. Eu posso dizer para vocês que eu tenho experiência de inteligência emocional, porque eu lido com pressões todo dia, situações complicadas, pessoas extremamente difíceis, pessoas que não querem melhorar, pessoas que estão vivenciando dias difíceis, complicados. Eu tenho experiência para falar para vocês. Eu também tenho uma formação em aconselhamento pastoral familiar e em psicologia pastoral também, tá? Mas eu não sou psicólogo, beleza, gente? Vamos lá, eu quero repartir com vocês algumas coisas que eu aprendi, né, na minha experiência de vida e também nos meus estudos, que eu estou mergulhado por esse tempo também, tá? Então, a primeira coisa que nós, ou melhor dizendo, nessa segunda parte, eu creio até que você pode, né, me perguntar, né, que tem situações na sua vida que precisam de mudanças imediatas, correto? Tem situações na sua vida que precisa de mudanças imediatas. Por que precisa de mudanças imediatas? Porque talvez a sua vida sentimental seja atrapalhada, né? Talvez a sua vida financeira seja desajustada. Você só vive em relacionamentos abusivos. Você não já prestou atenção nisso? Você sai de um relacionamento abusivo, pega outro igualzinho ao que você saiu, né? Aí você se livrou de uma situação financeira, você mergulha novamente em um desajuste financeiro, né? A sua vida sentimental é toda atrapalhada, toda difícil, toda complicada, né? Então essas coisas acontecem com você. Então, em primeiro lugar, eu quero que você mude a sua condição de pedinte. Sabe por quê? Eu não sei se você prestou atenção, uma das coisas que devemos aprender é que temos muito mais coisas para oferecer do que para pedir. Só nos tornamos pedintes porque nos colocaram na condição de pedinte. Então presta atenção, uma das coisas que você precisa ajustar na sua inteligência emocional é que pare com essa situação de ser um pedinte, né? Você pede para todo mundo, né? Quer sempre uma solução para os seus problemas, quer sempre uma solução para as suas dificuldades, quer que as pessoas resolvam os seus BOs, sabe? Você faz os BO, você pisa na bola, rebenta com a sua vida e sai correndo atrás das pessoas, pedindo sempre, e aí termina vivendo dentro de uma condição de pedinte, gente, né? Nós precisamos entender isso. Pessoal, você sabe por que os governos oferecem tanto essas bolsas sociais?
Você sabe por quê? Que você está vendo, vale para tudo quanto é coisa. Claro que agora, nesse contexto da pandemia, muita gente está precisando, mas antes da pandemia, o governo tem bolsa social, tantas coisas. Por quê? Porque no nosso país, no nosso Brasil, nós aprendemos a depender, nós aprendemos a ser pedinte, sabe? A gente não aprendeu a ser autossuficiente. Nós não aprendemos a olhar para a gente e a gente entender, e nós entendermos que temos muito mais coisas para oferecer do que para pedir, tá? Então a primeira coisa que nós queremos repartir com vocês é que deixe a condição de pedinte e ofereça também coisas boas para as pessoas, tá? Então isso é extremamente fundamental. Então nós precisamos aprender alguns princípios, tá certo? Precisamos aprender alguns princípios. Então nós precisamos entender que nós temos a mentalidade e a capacidade de aprender. Precisamos entender que temos a mentalidade e a capacidade de aprender, gente, tá? Uma das coisas fundamentais que nós precisamos aprender e deixar bem claro é que a nossa mente, no nosso cérebro, ele tem uma capacidade de elasticidade. E essa capacidade de elasticidade, gente, é a capacidade de aprender o novo, é de aprender algo legal, de aprender algo bom, de aprender algo, sabe, melhor, né? Os neurocientistas chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade de dar elasticidade à mente. Então eu quero enumerar algumas atitudes que nós devemos tomar, tá bom? Eu quero enumerar algumas atitudes que nós devemos tomar, melhor dizendo. Mas antes de enumerar algumas atitudes que nós precisamos melhorar, antes de tudo, eu quero falar sobre 4 tipos de temperamento que nós temos, tá? 4 tipos de temperamento que todo ser humano tem. Todo ser humano, nós temos um temperamento. Você tem um temperamento, eu tenho um temperamento, né? Cada um tem um temperamento diferente. Ou talvez o meu temperamento seja igual ao seu seja igual ao da sua esposa, ou do seu marido, do seu namorado, não sei, sabe, da sua mãe, do seu pai. Nós temos ou temperamentos iguais ou temperamentos diferentes, tá? Mas eu quero falar sobre esses 4 tipos de temperamento que todo ser humano tem. E com certeza absoluta você vai se identificar com esses 4 tipos, com um desses 4 tipos de temperamento. Então, o primeiro temperamento que todo ser humano tem, não sei se você vai se identificar, tá bom? Então, o primeiro temperamento é um temperamento chamado colérico, tá? O segundo temperamento é o temperamento chamado sanguíneo. Então, colérico, sanguíneo. O terceiro temperamento é o temperamento melancólico. E o quarto temperamento é o temperamento fleumático. Por favor, não confunda temperamento com personalidade. Depois, lá na frente, eu posso até explicar a diferença entre temperamento e personalidade, tá bom? É totalmente diferente. Mas dentro da inteligência emocional que precisamos ter e desenvolver a nossa inteligência emocional, nós precisamos entender esses 4 tipos de temperamento que nós temos, tá bom? Então eu vou explicar para vocês e vocês aí vão se identificando se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é melancólico ou se você é fleumático, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro que eu quero repartir com vocês é o temperamento colérico, tá? E o que é? Quem são as pessoas, pastor, desse temperamento chamado colérico? Presta atenção. Esse temperamento pode influenciar a sua vida, a sua inteligência emocional
e você pode tomar atitudes ruins ou atitudes boas. Então é extremamente importante você conhecer qual é o tipo do seu temperamento. Então, qual é o temperamento colérico, pastor? Primeiro, gente, que esse temperamento colérico, ele tem o símbolo, a sua simbologia. A simbologia do temperamento colérico é o fogo, tá? O colérico é movido pelo apetite irascível. Sabe por quê? O colérico, ele é irritável, ele é iracundo e de gênio exaltado. Então, quem é o colérico? Aquela pessoa estressada, né? Que vive irritada, que por qualquer coisa fica iracundo, de cara feia, qualquer coisa fica exaltado. Não, eu vou brigar, porque eu vou lá nas redes sociais, eu vou mostrar para aquela fulana quem sou eu vou dizer para ela umas poucas e boas, tal. Esse é o colérico, tá, gente? O colérico também, ele agita-se e ele é entusiasmado por aquilo que é grandioso. Isso quer dizer que o colérico, ele é muito entusiasta, né? Quando ele vê algo grandioso, ele tem uma mente fértil, ele diz, não, vai dar certo, sabe por quê? Por conta disso e tal, eu já estou vendo lá o nome da minha empresa, eu já estou vendo que eu vou ficar milionário, eu já estou vendo que eu vou ficar muito rico. O colérico é um grande entusiasta, gente. Além dele ser iracundo e de gênio exaltado, ele é entusiasta, né? E ele se entusiasma com a grandeza, gente. O colérico se entusiasta, ele é um entusiasta da grandeza. Então, quando ele vê algo grande assim, ele diz assim, puxa vida, eu poderia ter feito isso, mas eu vou chegar lá, eu vou fazer assim. Quem está se identificando aí? Quem está se identificando? Vamos lá conhecer mais o colérico. O colérico aspira a ascensão, ele fica aspirando, não, eu vou crescer, sabe, eu vou chegar lá, sabe, ele é irritado, é verdade, ele também é irritado, ele é iracundo, né? Ele se exalta, quer brigar com todo mundo, tal. É o colérico, mas ele também ele é um aspirante à ascensão. Tal como o seu símbolo, que a simbologia do colérico é o fogo, o colérico tem a capacidade de marcar. Ele marca território, ele diz, isso aqui é meu, ninguém toca. Entendeu? Não vou admitir, não, olha, por favor, não vem. Ele marca território, o colérico marca território. O colérico, além de marcar território, gente, ele expande a marca dele. Isso quer dizer que, além dele falar, isso aqui é meu, né? Ele expande, ele coloca para as pessoas verem, tá vendo, aqui é meu, isso aqui fui eu que lutei. Ele faz questão de expandir aquilo que pertence. A sua resposta diante de um impacto é rápida e a ação dura, ou seja, a impressão na alma fica por muito tempo. Isso quer dizer, gente, que o colérico, quando ele se impressiona com uma coisa, o colérico, quando pega no pé de alguém, o colérico, quando ele fica desconfiado de alguém, aquilo vai para a alma dele. Irmãos, o colérico, gente, o colérico, quando ele resolve não perdoar, ele diz, eu não vou perdoar, o infeliz e tal. O colérico é isso. Por quê? O colérico deixa impregnar na alma dele. Ele é tão agitado, ele é tão entusiasta, gente. E, gente, isso tanto para o mal como para o bem, tá? Ele é um entusiasta tanto para o mal como para o bem. Por isso que a inteligência emocional é que vai ajudar você a colocar o seu temperamento no lugar certo, gente.
A inteligência emocional vai colocar o seu temperamento, então vai se identificando. Se você está se identificando com um colérico, observe que muitas coisas impregnam na alma do colérico. E é difícil dele largar, ele tem um sentimento. Quando ele ama, mas quando ele odia... O cara dizia, né? Quando ele odia. O colérico também quando odeia, porque tudo ele faz da alma. Tudo ele faz com alma. Então aí é que entra a inteligência emocional. Para quê? Para ajustar a alma do colérico. Para que no momento em que alguma coisa atingir o coração dele, uma raiva atingir o coração dele, um sentimento ruim atingir o coração do colérico, ele possa ser trabalhado e não permitir que o que é mal tome conta da sua vida, tá certo? O colérico são mais inclinados à ação do que pensamento. Isso quer dizer, né, que eles agem mais. Sabe aquela pessoa, puxa vida, ai meu Deus, que besteira que eu fiz, gente. Sabe o colérico? O colérico é assim, ó, ele faz para depois pensar. Quem está se identificando aí? O colérico faz e depois pensa. Ele diz uma coisa, ele nem queria dizer aquilo, mas ele tem uma ação tão grande, ele é tão rápido, o colérico, nas ações, que aí ele se exalta, e aí ele fala, e aí depois, lá na frente, é que ele vai dizer assim, puxa vida, não era para ter falado isso, meu Deus, eu estou arrependido do que eu falei, né? Esse é o colérico. Então ele fala mais, ele fala demais, ele fala antes de agir. O colérico pensa menos e age mais, gente. Então aí é que está o perigo. Aí é que precisa colocar a inteligência emocional em ordem. Por quê? Porque se o colérico natural dele é agir antes de pensar, o inteligente emocionalmente vai regulamentar a sua vida e vai dizer assim, opa, mesmo sendo colérico, ele vai dizer, opa, o que eu vou dizer não é hora para dizer, não é hora para falar. Porque não adianta, o colérico é assim, eu vou dizer mesmo. Eu vou falar mesmo, custa quem custar, eu tô por aqui de você mesmo, eu falo é na cara mesmo, eu falo é na cara. Não é assim que você diz? Não é assim que você fala? Pois é, mas nem todas as vezes tem necessidade da gente falar. Nem todas as vezes. Tem situações na nossa vida que a gente guarda para falar no momento certo, para falar na hora certa. Quantos de nós aqui já nos arrependemos de palavras que a gente falou? Sim ou não, gente? Sim ou não? Gente, eu tô errado, por favor, né? Sim ou não? O colérico faz isso, ele age primeiro, né? Quantas vezes, gente, quantas vezes eu vi que a pessoa estava do outro lado conversando comigo, estava exaltado. Não, pastor, porque é isso mesmo, é isso mesmo. Calma, eu respeitei o momento, calma, não tome a decisão agora não. Vamos orar mais um pouco, vamos colocar as coisas em ordem. Esse orar mais um pouco era ter inteligência emocional para não falar naquele momento. Porque eu estava entendendo, se ele fosse falar aquela situação naquele momento, ia dar o maior BO para ele, ia dar uma briga muito grande. Então, no tempo certo, na hora certa. Gente, isso foi maravilhoso, descoberta maravilhosa, sim ou não, gente? Então, o colérico, ele está mais inclinado às ações do que o pensamento, né? Como são movidos pelo apetite, né, irascível, os coléricos não se afetam tanto pelo mundo externo, procuram ocupar espaço. Olha, o colérico não se afetam tanto pelo mundo externo. Sabe o que é que o colérico diz? Eu vou falar mesmo, e daí que se dane. E vai não sei pra onde, e começa a xingar, eu não quero nem saber. E se deixar de falar com você, eu não tô nem aí. Que se dane o mundo, que eu não sou Raimundo. O colérico fala isso, porque o colérico não liga para as pessoas. O colérico não tem esse tipo de sentimento de olhar a pessoa e dizer assim, não é hora de falar isso, não é hora de... Ele diz, ele não se afeta pelo mundo externo,
Nem adianta você ficar falando mal do colérico, sabe? Vai ficar falando mal dele, você vai cair a língua falando mal dele, ele não vai ter nem aí, ele não tá nem aí para você. Ou você tá falando mal do colérico, ele tá no churrasco, tá pensando que ele vai chorar? Tá falando mal de mim, tá falando mal de mim. O colérico não, ele não tá nem aí, tá? Ele é dessa forma, né? E os coléricos procuram ocupar o espaço. Os coléricos procuram ocupar o espaço. São cheios de energia, são aquelas pessoas que tendem a aparecer, dando soluções e propostas para tudo. Não, isso aí eu sei. Eu sei o que vai dar isso aí. O colérico diz, não, é isso aí, não. Já viu pessoas assim que ele tem a solução para tudo, né? O colérico é isso. Eles são cheios de energia, gente. Sabe por quê? Porque eles têm energia de sobra. O colérico tem energia de sobra, né? O raciocínio do colérico é agudo, a vontade dele é forte, ele tem paixão pela vida e por coisas. Gente, o colérico tem paixão por coisas e pela vida, tá? Ele é um apaixonado. Tem algo nele, não toca naquilo que ele ama de paixão, porque senão o negócio fica estreito, tá? O instinto de dominação e liderança, normalmente, todo colérico é um líder. Normalmente, 99% todo colérico, ele termina exercendo liderança. Se ele não exerce liderança na empresa, mas ele exerce liderança na casa, ele é influenciador. Todo colérico é influenciador, gente. Meus amados, meus irmãos, meus queridos, e do instinto de dominação e liderança para o seu desenvolvimento. O colérico tem um grande desafio. Então o colérico tem um grande desafio. Precisa acolher mais sem dar muitas soluções. Isso quer dizer que ele acolhe as pessoas, escuta as pessoas e não fica falando blá 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 blá. Acolhe mais sem dar muitas soluções. O colérico precisa de mais presença e menos proposta. Então, onde é que está o equilíbrio da inteligência emocional no colérico? Ele precisa ser mais presente e menos proposta, porque nem todas as vezes as pessoas querem a sua proposta. Às vezes elas querem a sua presença. Ela não quer a sua fala, ela quer o seu abraço. Ela não quer as suas ideias, ela quer o seu abraço. Ela não quer suas soluções, ela quer o seu acolhimento. Então, o colérico precisa ser inteligente emocionalmente para lidar com esse tipo de temperamento. Isso é fundamental, meus amados, queridos irmãos, isso é seríssimo. O colérico precisa assumir a postura de humilde, pois sua tendência mais natural é o orgulho. Então a tendência do colérico é orgulho, a tendência. Pastor, e quando é que o colérico não se torna orgulhoso? Ele não se torna orgulhoso quando ele é inteligente emocionalmente, né? Ele entende que ele está ali pronto para servir, que ele tem as habilidades, mas ele trabalha dentro do coletivo, que ele escuta as pessoas, que ele não é o dono da razão, que outras pessoas têm ideias também iguais às dele, ou melhor do que a dele. Isso é inteligência emocional, é o colérico desenvolvendo a sua inteligência emocional. O colérico bem informado consegue direcionar suas energias para se concentrar em determinado assunto. Torna-se paciente e forte para suportar os incômodos. Sente-se estimulado constantemente à ação. O colérico fica confortável com desafios. Todo colérico, ele fica extremamente confortável com os desafios. Não é autossuficiente colérico, é confortável. O que significa? Qual é a ideia da autossuficiência? Quando chega um desafio, não, eu já sei disso aí. Já viu gente assim?
Quando você dá uma ideia, não, eu já sei até o que você vai falar, eu já sei até o que você vai dizer, né? Ele já sabe de tudo. Então, concentre as suas energias em assuntos onde que você possa discutir com as pessoas, ouvir as pessoas, ter outras ideias, tá certo? O colérico também, ele pode se tornar paciente e forte para suportar incômodos. Como o colérico normalmente é muito irritado e ele quer brigar e tal, ele pode usar a paciência, ele pode exercer a paciência e pode exercer também a resiliência para suportar incômodos, porque normalmente colérico não suporta incômodos. Se incomodou ele quer gritar. Se incomodou o colérico, que ele quer brigar. Eu vou dizer mesmo, porque eu faço isso, eu faço. Esse é o colérico. Agora, inteligência emocional serve para isso. A inteligência emocional serve para canalizar o potencial que o colérico tem para no momento certo, no tempo certo, ele usar o seu temperamento para o bem-estar da vida dele, da sua própria vida, como bem da vida do próximo, a vida do outro, tá certo? O colérico se sente estimulado constantemente à ação, tá? Então ele está sempre sendo estimulado a agir, sabe? A agir. O colérico fica confortável com desafios. Com o devido desenvolvimento, consegue ter persistência naquilo que se propõe, sem temer as dificuldades. Ele é extremamente confortável. Se você der um desafio para o colérico, você está pensando que ele vai reclamar? Ele vai dizer, eu sou a última bolacha do pacote, não sei o que. Não, todo colérico, ele se sente confortável com os desafios, entendeu? E ele gosta de persistir. O nome dele é persistência. Persistência. Então vamos lá, canalize. Se você se identificou com o colérico, canalize, pelo amor de Deus. Canalize esse lado ruim, né, do seu temperamento colérico para inteligência emocional e saiba administrar o seu temperamento colérico, saiba capitalizar o seu temperamento colérico para as coisas boas. Mais uma vez, controlando as suas emoções. Emoções envolvem de dentro para fora. Canalize as suas emoções lá dentro, reorganize as suas emoções lá dentro. Se você entende que precisa de um terapeuta, de um profissional, faça isso. Mais uma vez, não sou terapeuta, não sou profissional, não sou coach, sou um pastor com longa experiência em aconselhamento e alguns cursos e mergulhados em estudo, repartindo com você os seus temperamentos para ajustar a sua inteligência emocional. Eita, gente, já foi o tempo. Já foi o tempo, gente. Já foi o tempo, é? Pois é, você se identificou com o colérico? Escuta, amanhã não vai dar, então semana que vem a gente tem mais, tá? Eu aviso antes para vocês o dia que vai ser, o dia que vai acontecer, mas por favor, pega essa... Primeiro, dá um joinha aí, tá bom? Se inscreve aqui no meu Instagram, compartilha com as pessoas, principalmente no canal no YouTube, para dar aquela subida lá, quem sabe aí, chegando a 1000 inscritos aí, eu posso fazer direto no Instagram, não, no YouTube, porque agora não dá, né? Tem que ter pelo menos 1000 inscritos, tá? Mas você pode
acessar aqui no IGTV, envia para alguém. Pelo amor de Deus, você pode salvar uma vida. Às vezes alguém que está precisando, que está em desespero, não sabe como se reconstruir. Fale para ela que tem alguém falando sobre inteligência emocional, que é muito legal, que é muito bom e que ela vai aprender muito. Envia para ela, né? Se inscreve lá no meu canal no YouTube, é B de bola, P de Paulo, ponto, Paulo IBA, I de igreja, B de bola, A de amor, tá bom? Lá no YouTube, se inscreve lá, dá uma moral pra gente, tá bom? Por enquanto é só, falamos sobre... Eita, que maravilha, gente! Como é bom a gente olhar e a gente se identificar, né? Estamos falando de inteligência emocional e estamos falando sobre a nossa natureza colérica. Estamos falando sobre o colérico, tá bom? Ficou aí gravado? Deus abençoe. Até a semana que vem. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seus sonhos, seus projetos, seus propósitos. Mais uma vez, quero deixar bem claro aqui que não sou nenhum profissional na área. Tá bom, gente? Sou um pastor que tenho experiência e que estou repartindo com vocês, mergulhados também em estudos, em pesquisas extremamente. Mais uma vez, não quero esgotar esse tema, é muito vasto, é muito grande, e cada vez que nós vamos entendendo o ser humano, mais complicado ele fica, né? Não é isso, gente? Então, é um assunto extremamente inesgotável, né? Muito inesgotável mesmo. Mas a semana que vem a gente volta falando dos 4 tipos de temperamento, falando, melhor dizendo, de inteligência emocional, e falando dos 4 tipos de temperamento, né, do ser humano. Falamos do primeiro, temperamento colérico, e o segundo vai ser o temperamento melancólico. Ô, gente, não perde não, vai ser top, vai ser muito bom. Tá bom, gente? Beijão a todos, amo vocês. Até a semana que vem. Deixa eu te falar uma coisa, hein? Amanhã tem live de oração, tá? Amanhã tem live de oração. Amanhã, meio-dia, tem live de oração. Estamos praticando o livro dos Salmos, tá bom? Olha, amanhã eu te espero ao meio-dia. E a semana que vem, à noite, tá? Sempre à noite. Mas eu vou avisar o dia certo, a hora certa, e Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Não se esquece de dar uma moral lá no YouTube não, tá bom, gente? Tá? Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus.